Imagine por um segundo que sua rotina é a única verdade absoluta e que o mundo gira exatamente como deveria girar até que, em uma manhã comum, o improvável acontece. Você acorda, caminha até a janela, puxa a cortina e espera a luz do dia banhar seu quarto, mas o que encontra do outro lado do vidro é uma escuridão absoluta, pesada e inquestionável. Antes de mergulharmos nessa simulação aterrorizante, já aproveita para se inscrever no canal, porque o que vamos explorar agora vai mudar sua percepção sobre a nossa existência para sempre. O céu não está nublado, não há eclipse, não há tempestade. Ele simplesmente apagou, como se o interruptor do universo tivesse sido desligado por uma mão invisível e impiedosa. Você olha para o relógio, checa seu celular e percebe que as horas seguem avançando. Mas o Sol, a nossa estrela-mãe, a fonte de tudo o que conhecemos, desapareceu. A ciência nos diz que a luz do Sol leva exatos 8 minutos e 20 segundos para percorrer a distância entre a sua superfície e a Terra. Isso significa que, durante os primeiros minutos dessa escuridão, você ainda estaria iludido pela memória fotônica que viaja pelo vácuo, acreditando que o dia estava começando normalmente. Você prepararia seu café, checaria suas mensagens e ignoraria o silêncio atípico lá fora. Mas, quando esses 8 minutos se esgotassem, a transição não seria gradual como um entardecer. Não haveria o tom alaranjado ou o gradiente suave do crepúsculo. O mundo simplesmente mergulharia em um breu total, uma escuridão tão densa que faria a noite mais profunda parecer um dia claro de verão. A lua, que apenas reflete a luz solar, desapareceria instantaneamente da abóbada celeste, deixando o planeta órfão de seu satélite e mergulhando a humanidade em um pânico coletivo que se espalharia na velocidade da luz. O pânico nas ruas seria apenas o início, enquanto a civilização tentaria entender por que as estrelas parecem agora mais nítidas e inquietantes. Um fenômeno físico silencioso estaria ocorrendo sob nossos pés. O Sol não é apenas um aquecedor ou um gerador de luz. Ele é a âncora gravitacional que mantém a Terra em uma órbita elíptica perfeita. Sem a sua massa colossal para nos puxar, a Terra perderia sua trajetória curva. Não seríamos sugados para dentro de um buraco negro, nem cairíamos em um abismo. Simplesmente continuaríamos a viajar em linha reta pelo espaço sideral, navegando na escuridão a uma velocidade incrivelmente alta. Em poucas horas, já estaríamos a milhões de quilômetros do local onde o sistema solar costumava ser o nosso lar, vagando como um navio sem leme em um oceano infinito de vácuo. A temperatura seria a próxima grande vilã a atacar a sobrevivência humana. Em apenas 24 horas, a superfície terrestre começaria a perder calor de forma acelerada. Sem a radiação constante para manter o equilíbrio térmico, a atmosfera começaria a se resfriar drasticamente. As plantas, que dependem inteiramente da luz solar para processar energia e liberar oxigênio, cessariam suas atividades vitais quase instantaneamente. O ciclo do carbono seria interrompido e a base de toda a cadeia alimentar entraria em um colapso silencioso. A água, elemento vital que circula entre os oceanos e o céu, pararia de evaporar. As nuvens se dissipariam, o céu se tornaria um espelho límpido e gélido do espaço profundo, e a umidade começaria a congelar, transformando paisagens em desertos de gelo. A vida como a conhecemos entraria em um modo de preservação extrema, mas para a maioria dos seres vivos, o relógio estaria correndo rapidamente contra a sobrevivência. Nossa própria mente, acostumada aos ciclos circadianos de dia e noite, sofreria um impacto cognitivo devastador. A falta de luz solar altera a produção de melatonina e cortisol, bagunçando completamente o relógio biológico. O medo, somado à desorientação espacial e à perda de marcos referenciais, levaria a população global a um estado de choque profundo. As cidades movidas à eletricidade veriam suas redes entrarem em colapso devido à demanda frenética por aquecimento e luz artificial.
criando um cenário onde o caos urbano se misturaria à desolação de um planeta que se esqueceu de como aquecer seus habitantes. A sensação de abandono cósmico seria total, pois, ao olhar para o céu, não veríamos apenas estrelas, veríamos a evidência absoluta de que fomos desamparados pelo único motor que permitiu que a vida evoluísse até aqui. Mas o que aconteceria se, após essas 24 horas de terror absoluto, a estrela voltasse? Se, por um milagre da física, o Sol reaparecesse? O retorno não seria um alívio suave. A gravidade solar, ao exercer sua força novamente sobre um planeta que já estava em movimento retilíneo, causaria um choque gravitacional de proporções catastróficas. A Terra seria puxada de volta à sua órbita de forma violenta. Esse movimento súbito e brutal dispararia terremotos de magnitude sem precedentes, já que a crosta terrestre sofreria com a reacomodação gravitacional. Os oceanos, que já estariam em um processo de congelamento superficial, seriam varridos por tsunamis gigantescos, causados pelo deslocamento súbito de massas e pela mudança instantânea de pressão. O choque térmico seria o golpe final. De um planeta congelado, passaríamos a receber radiação intensa em um curto espaço de tempo. O clima enlouqueceria, gerando supertempestades que percorreriam os continentes, destruindo o que restasse da infraestrutura humana. A atmosfera, desestabilizada pelo aquecimento rápido e pela reorganização da circulação global, seria um caldeirão de instabilidade. O mundo nunca mais seria o mesmo. A agricultura teria sido destruída, os ecossistemas teriam sofrido danos irreversíveis, e a civilização estaria profundamente marcada pela cicatriz emocional de ter flertado com a aniquilação total. Essas 24 horas de ausência seriam suficientes para destruir toda a nossa arrogância tecnológica, revelando a verdade nua e crua. Somos seres dependentes de um único ponto de fusão nuclear a 150 milhões de quilômetros de distância. Ao final desse ciclo, você percebe que a sua rotina, o seu café da manhã e o sol entrando pela janela não são apenas detalhes triviais, mas sim o resultado de um equilíbrio perfeito e extremamente delicado. A estabilidade do nosso planeta é um privilégio estatístico, uma coincidência cósmica que ignoramos todos os dias enquanto vivemos nossas vidas aceleradas. Se o sol falhar, mesmo que por um breve instante, nada do que construímos, nada do que amamos e nada do que somos permanece de pé diante da indiferença do universo. A fragilidade da vida humana reside justamente na sua dependência total de algo que não podemos controlar. Essa reflexão nos obriga a olhar para cima com mais respeito, a valorizar o calor que recebemos e a entender que somos, na verdade, passageiros em uma rocha iluminada, viajando por um vazio que está sempre à espreita. Se essa viagem pela sua imaginação fez você questionar a solidez do nosso mundo, e se você sentiu o frio que essa escuridão simbólica traz, então você compreendeu a importância absoluta da nossa estrela. O conhecimento é a nossa melhor ferramenta para entender o lugar que ocupamos nesse vasto cosmos. Se você gostou desse mergulho profundo no inimaginável, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa pensar um pouco mais sobre o tamanho do nosso quintal espacial. Inscreva-se agora, ative as notificações e prepare-se, porque a próxima pergunta que vamos explorar pode ser ainda mais assustadora, ainda mais improvável e, quem sabe, ainda mais reveladora sobre o que realmente acontece quando as leis da física decidem brincar com o destino da humanidade. E se o próximo evento for algo que não podemos prever? Continue acompanhando, porque aqui o inimaginável é apenas o começo da nossa análise. E se